A campanha vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva do PT mobilizou simpatizantes e foi ganhando adesões de várias cores e tendências políticas ao longo dos meses. Na verdade, esse é um gesto de reverência, de agradecimento ao povo brasileiro. Foi na memória de seus 8 anos na presidência do país e na força de sua longa história de retirante nordestino, líder sindical e negociador político, que Luiz Inácio Lula da Silva apostou para subir novamente a rampa do Palácio do Planalto. Deu certo. Essa bandeira aqui é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam esse país. Aí já extrapolou. O posto será o mesmo, mas o Brasil mudou. E a campanha para chegar lá também foi muito diferente das anteriores. Eu votando a presidência da República, eu vou ter que fazer mais e melhor do que eu já fiz. Quase 3 anos antes, quando Lula, em liberdade, em novembro de 2019, voltou ao Sindicato dos Metalúrgicos, seu berço político, ele ainda não falava em se candidatar, mas dirigentes e militantes já enxergavam nele a única ou a maior possibilidade de derrotar Jair Bolsonaro. A condução da pandemia foi o primeiro mote das críticas. Num país mergulhado em tristeza, doença e morte, Lula começou sua articulação política. Era o ex-presidente buscando reunir forças democráticas, nomes e apoios capazes de ajudá-lo a vencer resistências e ampliar seu eleitorado. E foi para isso que Lula, mais uma vez, surpreendeu na escolha do vice. Se no primeiro mandato a surpresa foi a união do ex-operário com o empresário José Alencar, em 2022 foi o convite a um velho adversário que chacoalhou a militância petista e os meios políticos. Um dos fundadores do PSDB, partido que durante anos polarizou disputas com o PT, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deixou o ninho tucano e se filiou ao PSB para fechar a chapa com Lula. Quero somar os meus esforços aí ao presidente Lula e a todos para a gente recuperar emprego, renda, oportunidade para as pessoas. Queria estabelecer um critério de relação entre eu e o Alckmin agora. Daqui para frente você não pode mais ser tratado de ex-governador, eu não posso ser tratado de ex-presidente, você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin. A aliança, que já tinha 10 partidos no primeiro turno, foi se ampliando. Nós conseguimos construir uma relação política que a gente nunca tinha conseguido construir, e por isso a campanha teve a alegria e o sucesso que está tendo. Lula, paz e amor foi uma expressão usada por ele para suavizar a imagem de radical e vencer as eleições em 2002. 20 anos depois, o amor também entrou na campanha. Receba essa aliança. Viúvo, Lula festejou em maio a união com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, numa cerimônia para 200 convidados, entre amigos, familiares, artistas e, claro, muitos políticos. A futura primeira-dama foi presença marcante na campanha. Essa é a nossa estrela, essa é a nossa esperança. Outra presença inesperada e marcante foi a do deputado federal André Janones, do Avante, que em agosto desistiu de concorrer à presidência e entrou na campanha para melhorar a comunicação do petista nas redes sociais. Eu fico muito feliz, muito honrado em poder fazer parte desse momento de reconstrução do nosso país. O estilo agressivo de Janones gerou polêmica interna, mas sacudiu as redes.
Pessoal, todo mundo sabe a guerra que a gente está travando contra a disseminação de fake news, a guerra suja. A partir de hoje eu vou distribuir ali missões diárias, direcionamentos para que a nossa militância possa, como se diz por aí, bombar nas redes sociais, levando a verdade. Lula terminou seu segundo mandato como presidente da República com mais de 80% de aprovação, segundo pesquisas da época. Amealhou também grande prestígio internacional. Com o juiz Sérgio Moro declarado suspeito e com as condenações da Lava Jato anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, Lula aproveitou os meses antes do início da campanha para viajar para a Europa, onde se encontrou com lideranças na Alemanha, França, Espanha e discursou no Parlamento Europeu. O mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado. Mas foram nas viagens pelo país e principalmente nos grandes comícios e caminhadas que se intensificaram no segundo turno que Lula diz ter encontrado a energia de que precisava. Apesar de ter se curado de um câncer na laringe, Lula está mais rouco. Os cabelos ficaram brancos. Ele está com 77 anos. Será o mais idoso presidente que o país já teve. Mas repetiu várias vezes para multidões ter o vigor necessário para presidir o país. Me sinto com energia de 30. Ele não sabe que o que deixa a pessoa velha não é a idade, é a falta de motivação para viver. É a falta de uma causa. E eu tenho uma causa. A minha causa chama-se Brasil. A minha causa chama-se povo brasileiro. E esse povo vai voltar a ter emprego, vai voltar a comer, vai voltar a passear, vai voltar a rir e vai voltar a ser feliz outra vez. Os riscos à democracia foram argumento para que Lula atraísse ainda no primeiro turno apoios até de antigos críticos, como o jurista Miguel Reale e o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa. Se reaproximou também de Cristóvão Buarque e Henrique Meirelles, além da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A reconciliação que nós queremos dos brasileiros uns com os outros, das famílias, de todas as pessoas, nós estamos começando por nós próprios. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. O primeiro turno terminou com a frustração de não liquidar a eleição por pouco. E as urnas deram vitórias nos estados a muitos candidatos alinhados ao adversário Jair Bolsonaro. Mas com vantagem de mais de 6 milhões de votos sobre Bolsonaro, Lula saiu na frente para o segundo turno. No momento em que estamos chegando à totalidade das urnas apuradas. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vai para o segundo turno com 48,39% dos votos. Estamos falando de mais de 57 milhões de votos. Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno. Todas. Sabe, o que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio. Novos apoios vieram logo. O de Ciro Gomes, quarto colocado, foi tímido. Que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Mas Simone Tebet, do MDB, que ficou em terceiro lugar, entrou firme e decidida na campanha do antigo adversário. Fica aqui, a partir de agora, um compromisso, não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Ela participou de encontros e do programa de Lula. Estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior. A democracia e o futuro do nosso país. Vamos com Lula, pelo Brasil. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que já tinha se encontrado com Lula, confirmou o apoio. Meus amigos e minhas amigas, você que melhorou de vida com o real e acredita no
o Brasil, nessas eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida. Junto com ele vieram também outros tucanos históricos. Além dos economistas Pedro Malan, Pércio Arida, Edmar Baixa e Armínio Fraga, criadores junto com Fernando Henrique do Plano Real, que derrotou a persistente inflação brasileira nos anos 90. Nossa esperança de que na área econômica as coisas sejam bem conduzidas, inclusive porque o momento hoje é bem complicado. A temperatura foi alta na campanha do segundo turno. Foi uma guerra com o uso de fake news e pedidos de respostas ao TSE. Lula ganhou o direito de mais de 100 inserções no horário eleitoral do adversário. Temas como corrupção e religião também foram muito abordados. Lula se encontrou com religiosos. Escreveu uma carta compromisso com os evangélicos, em que defendeu os valores da família. Explicou que pessoalmente é contra o aborto e que sempre defendeu a plena liberdade religiosa. Nos discursos de campanha também focou na gestão da pandemia, na fome e no desemprego. E fez questão de destacar a força do Nordeste, que sempre lhe garantiu votos e que, mais uma vez, foi decisivo na conquista da vitória. Eu vou votar aqui depois da vitória. Porque eu tenho a obrigação de votar aqui para agradecer vocês. O Nordeste não quer tirar nada de ninguém. O Nordeste quer apenas ser tratado em igualdade de condição com qualquer Estado. Ainda é um Brasil de contrastes e desigualdades que Luiz Inácio Lula da Silva vai presidir. Só que, além dos antigos problemas, o país tem agora novos e imensos desafios. O cenário internacional mudou radicalmente do primeiro para o futuro governo Lula. Efeitos da pandemia e da guerra da Rússia contra a Ucrânia prejudicaram a economia mundial e ficou pior para o Brasil e os países mais pobres. Além disso, a polarização e a radicalização política instigada por líderes autoritários colocaram em xeque a democracia em várias partes do mundo. Recuperar os valores democráticos, a economia e a paz social são algumas das tarefas do presidente que promete e precisa ser de todos. Eu não quero apenas governar, eu quero cuidar de cada um de vocês, cuidar das nossas mulheres, dos nossos homens, das nossas crianças, dos nossos aposentados, para que esse país se transforme efetivamente num país rico, num país potente e num país motivo de orgulho.